Olá você, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio, mais um encontro falando sobre aspectos da nossa querida biologia. E nós vamos junto hoje discorrer sobre um aspecto bastante relevante que envolve saúde pública, que é o caso das bacterioses. Nós já falamos na aula anterior que as bactérias têm inúmeras funções, como decompositores. Falamos que as bactérias podem ter uma ação muito importante como fertilizantes do solo, como as bactérias nitrosomonas, as bactérias Nitrobacter. Também comentamos a função biotecnológica das bactérias na produção do GH da insulina. Mas nós queremos comentar agora sobre uma função extremamente relevante que, obviamente, são as parasitoses. Então a gente vai falar de parasitose do tipo bacteriose. Então a gente vai comentar sobre algumas bacterioses importantes. Cabe lembrar que o Brasil está passando por uma bacteriose, novamente por uma bacteriose muito complicada e causada especialmente por falta não de informação, mas de própria educação do povo e da negligência frente aos fatores de prevenção, que é a sífilis. A sífilis, ela preocupa de uma maneira bastante significativa, uma doença que tinha um controle bastante grande no passado, mas hoje voltou à tona, especialmente por quê? Porque as pessoas não estão tendo cuidado nas suas relações sexuais. E é uma doença também que, obviamente, pode afetar a criança de uma maneira congênita, ou seja, a mãe pode estar contaminando o filho que ela carrega. Temos inúmeras outras, como a gonorreia, temos, por exemplo, o tétano, temos, por exemplo, coqueluche, a difteria, temos várias enfermidades bacterianas. Talvez uma das que mais a história registrou nos 2 últimos séculos foi a tuberculose, que apareceu como uma doença que matou tantas pessoas famosas. Casimiro de Abreu, Chopin, Castro Alves morreram de tuberculose. Hoje ela é uma doença oportunista que afeta especialmente pessoas com imunidade baixa, ou pessoas em tratamento quimioterápico, soropositivos e assim por diante. Mas a história está recheada de outras enfermidades com uma gama de atuação e de destruição muito maiores. E talvez não, que nós temos registrado, sem dúvida nenhuma, a pior de todas foi a peste negra, também conhecida por peste bubônica, causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que dizimou em alguns lugares da Europa até 2/3 da população. Então nós vamos comentar sobre algumas bacterioses, fazemos exercícios sobre elas, para que você tenha a maior possibilidade de recordar e também, obviamente, de acertar aquela questãozinha na prova do Enem. Vamos lá então? Acompanhe conosco. Então, as doenças provocadas por bactérias. Eu destaquei aqui, obviamente, a tuberculose, que tem como agente causal, ou agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, tá? Que é mais conhecido por bacilo de Koch, né? E nós vamos ter aqui um contágio, que ele é feito por gotículas de catarro, eliminados pela tosse, saliva ou espirro. Em relação à tuberculose, existe uma vacina chamada BCG, que ela é dada no primeiro mês de vida, no lado direito do braço, ou no antebraço direito, melhor falando, no antebraço direito, e fica uma marquinha do processo infeccioso que ocorreu. Então, a tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, é uma doença que existe vacina, mas era conhecida hoje como doença oportunista. Então, doença oportunista. É uma doença que se aproveita da imunidade baixa de algumas pessoas. Tá? Então, aqui, quanto à tuberculose, nós vamos ter alguns tipos de sintomas. Tá? Então, o indivíduo vai ter, por exemplo, febre, anorexia, ele não tem apetite. Estou com febre há mais de 30 dias, não tenho desejo de comer, eu tenho catarro e sai sangue junto, quando tosso sai sangue. Eu tenho, às vezes, um problema cardíaco, uma certa palpitação, o indivíduo perdeu muito peso, está muito fadigado, tem dores de cabeça, tem aquela tosse crônica. Então, emagreceu demais. Fique atento, podem ser sintomas de tuberculose. Leptospirose. A leptospirose é muito comum em regiões onde nós temos as enchentes, ou seja, grande parte das grandes cidades brasileiras. Tá? A bactéria causadora é Leptospira interrogans e o contágio é pela urina de ratos, principalmente de rato de esgoto, ratos novergicos. Tá?
Na verdade, nós vamos ter aqui um contato, basta ter contato com essa água, com urina de rato, que essa bactéria pode penetrar pela pele, você não precisa tomar essa água. Então, um cuidado bastante grande com águas de enchente. Tá? A peste negra e Yersinia pestis, como havia comentado, essa é a praga mais que tem o maior registro de mortalidade no mundo, né? Então, o contágio comum é através da picada de uma pulga que era típica de ratos e de esquilos. Xenopsila schiopsis, o nome dessa pulga, que picava o rato, picava o homem e contaminava o homem. Então, as características dos sintomas, nós destacamos alguns aqui, ó. O período de incubação é de 2 a 5 dias, né? Ocorre uma inflamação de gânglios, dor de cabeça leve, tremedeira, sonolência, intolerância à luz, apatia, vertigens, dores nos membros e nas costas, febre alta, delírios e pode surgir até diarreia, né? Pode, se não tratada, provocar a morte, né? Em 60% dos casos, quando não tratado. Cabe ressaltar que essa doença, né, a peste negra, você imagina só, século XIII, século XII, século XIV, o que era a Europa naquele período. Então, aqueles navios mercantes iam para a Índia, iam para a Ásia, né, e traziam as especiarias, e junto veio o rato. Esse rato encontrou na Europa um lugar com muita comida, sujo, e ele se multiplicou, e junto veio a pulga. E como a higiene era muito precária na região da Europa, as pulgas que picavam os ratos também picavam os humanos e transmitiam-se a doença. No início se achava que era o final dos tempos. As pessoas morriam que nem moscas. Gente, isso foi século XII, XIII, XIV. Então não existia o antibiótico. O antibiótico é século XVIII, que Fleming criou. Então, obviamente, que as pessoas achavam que era o final dos tempos, porque aconteceu algum pecado, que as pessoas estavam sendo castigadas por Deus. Então, chegou a dizimar 2/3 de cidades na Itália, por exemplo. Na Europa, de um modo geral, a população foi literalmente assolada pela peste negra. Depois que se descobriu, hoje existem pequenos focos ainda, mas tem tratamento, e o tratamento é feito via antibiótico, ok? Aqui nós temos uma imagem da peste negra. Por que peste negra é chamada de peste bubônica? Porque geravam as feridas, essas feridas eram chamadas de bubões, e elas estouravam, cheio de pus, essas feridas, né? Então se achava realmente que era o final dos tempos, tá? Destacamos mais algumas aqui, ó. Hanseníase, a vulgar lepra, né? Então agente etiológico Mycobacterium lepre. Prova que quando a gente é vacinado para tuberculose, a gente tem uma certa imunidade também para lepra. Por isso que a minoria das pessoas pega lepra. Contato íntimo ou prolongado com doentes, sim, por exemplo, gotículas de saliva num talher, que você pegou o mesmo talher e utilizou, né? Então a prevenção, evitar contato com doentes e o tratamento dos doentes, basicamente, né? Sintomas são lesões na pele, né? Áreas sensíveis da pele, né? Nódulos, região da pele, seca, etc. A pessoa vai ter essas lesões básicas. E uma coisa bem interessante, essa insensibilidade na pele acontece por quê? Porque a bactéria, Mycobacterium lepre, ela afeta a raiz dorsal sensitiva dos nervos que partem da medula. Então, afetando a raiz sensitiva dorsal, a lepra passa a ser uma doença de cunho nervoso, porque ela afeta o sistema nervoso. Então, a periferia, ou seja, o epitélio que tem lá os receptores, a pessoa começa a ter manchas e nessa região de manchas a perda de sensibilidade. Tá? Uma outra doença é a sífilis ou luz, como havia comentado. O agente etiológico é uma bactéria chamada Treponema pallidum. A transmissão é por contato sexual, né, ou materno-fetal. E a prevenção, o uso de preservativos, evitar a promiscuidade sexual e o tratamento dos doentes. O grande problema é o não uso dos preservativos, achando que, na verdade, é uma doença que, como você não vê o patógeno, ele não está aí também. Então, obviamente, a falta de cuidado, né? Porque a informação ela existe. E os sintomas, nódulos, os cancros, né? Duro nos genitais, aumento de nódulos linfáticos, lesões na pele, lesões neurológicas e até levar o indivíduo à morte. Né? Aqui temos uma imagem, né, de umas pintinhas que surgem do indivíduo que apresenta essa enfermidade, a sífilis. Nós vamos agora resolver uma série de exercícios que falam sobre bacterioses. Então vamos lá. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção da saúde e qualidade de vida da população.
Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada a um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente, ó a leptospirose aí. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Típico de bacteriose, e essa bacteriose tem uma carinha clara de ser, obviamente, a leptospirose. Tá? Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de difteria. Não é o caso, que a contaminação está ligada a gotículas de saliva no ar. Botulismo é o Clostridium botulium, é aquela bactéria dos enlatados, por isso que se orienta a pessoa a não comer enlatados ou que estejam amassados, porque ali pode ter a bactéria Clostridium botulium, e ela promove uma paralisia no diafragma e a morte da pessoa. Tuberculose, gotículas de saliva, não dá. Meningite meningocócica, gotículas de saliva, não dá. Então sobrou o quê? A leptospirose. Água contaminada com urina de rato. Portanto, a alternativa correta, a letra D. Um alerta bastante grande aí que está ligado à falta de saneamento básico. Enem, segunda aplicação, 2010. Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes, submetendo a população local a viver em precárias condições durante algum tempo. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram, na ocasião, o temor pelo aumento dos casos de doença como, por exemplo, a malária, a leptospirose, a leishmaniose e a esquistossomose. Então, a malária é causada por um protozoário chamado Plasmodium, picada de mosquito. A leptospirose é uma bacteriose, tá? Então, obviamente, que é através de água contaminada. A leishmaniose é a picada de um mosquito, tá? Então, mosquito Lutzomia, também é mosquito. E a esquistossomose é o contato com água que tem cercárias, água contaminada com cercárias. As cercárias penetram pela pele e contaminam o indivíduo. Diz lá, o tema foi tirado de cidades inundadas enfrentam aumento de doenças. Folha Online, 22 de abril de 2009. Que medidas o responsável pela promoção de saúde da população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar o aumento das doenças mencionadas no texto, respectivamente? Então, respectivamente, foi o quê? Malária. Depois da malária, ele citou a leptospirose, depois a leishmaniose e daí a esquistossomose. Então, vamos lá. Malária. Evitar o contato com água contaminada por mosquitos. Não, evitar o contato com água contaminada, não. Matar os mosquitos, né? Combater o mosquito. Então, aqui já não dá. Combater o mosquito anófilis, malária ou anófilis da Erlinge. Evitar o contato com água suja acumulada pelas enchentes, isso para a leptospirose. Combater o mosquito flebotum ou Lutzomia, da leishmaniose. Eliminar os caramujos do gênero Bionfalaria. Esquistossomose, o ciclo se completa num hospedeiro, que obviamente depende, né, de dois hospedeiros, não de um só, do homem e também do caramujo, Bionfalaria glabrata especialmente. Letra B, correto. A letra C, eliminar o caramujo já não bate com a malária, então não pode. A letra D, combater o mosquito daria, só que não é o Aedes, é o anófilis, já não dá. A letra E, combater o mosquito Aedes, não seria o anófilis, né? Eliminar os caramujos já não dá, relacionado à leptospirose. Portanto, nós ficamos com a alternativa correta, a letra B. Entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento da tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas, governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e profissional. Sobre as doenças negligenciadas e o Programa Internacional
considere as seguintes afirmativas. As doenças negligenciadas estão ligadas ao quê? À pobreza. Basicamente estão muito ligadas à falta do quê? Saneamento. A falta de educação sanitária. Nós temos, por exemplo, o caso de doenças negligenciadas. O cólera, por exemplo, no Haiti, uma doença negligenciada. Né? A própria tuberculose é uma doença negligenciada. Então, doenças que não têm muito interesse nas grandes indústrias farmacêuticas, porque a maioria é privada. E vender remédios para pobres não traz retorno financeiro. Lamentavelmente, essa é a situação. Por isso tem que haver o quê? Uma intervenção do poder público. As doenças negligenciadas típicas das regiões subdesenvolvidas do planeta são geralmente associadas à subnutrição e à falta de saneamento básico. Claríssimo. As pesquisas sobre as doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativos. Claro, os países mais pobres não têm dinheiro para comprar. O programa de combate às doenças negligenciadas, endêmicas, não interessa ao Brasil, porque atende uma parcela muito pequena da população. Piada, né, gente? Claro que interessa. O Brasil é um país em desenvolvimento, onde a pobreza é muito grande, onde nós temos uma fartura de doenças negligenciadas. Portanto, A1 e A2, nós vamos ficar com a letra D. Algumas doenças que durante várias décadas do século XX foram responsáveis pelas maiores percentagens de mortes no Brasil, não são mais significativas nesse início do século XXI. No entanto, aumentou o percentual de mortalidade devido a outras doenças, conforme pode-se observar no diagrama. Então, se nós olharmos aqui, ó, em 1930, por exemplo, até 2002. Em 1930, nós tínhamos aqui, ó, uma doença que era bastante preocupante. Podia ser, por exemplo, cólera. Cólera era preocupante. Tuberculose era muito preocupante. E reduziu. Agora, tem doenças que aqui em 30 praticamente não existiam e agora aumentaram. Então, uma doença que não existia, por exemplo, na década de 30, mas agora aumentou, é a AIDS. Tá? Temos outras que a incidência era pequena e hoje aumentou. A própria gripe H1N1. Tá? Agora, ele diz assim, no período considerado do diagrama, deixaram de ser predominantes como causas de morte as doenças. Que doenças? O que melhorou de 1930 para 2002? Gente, pense nas questões básicas de saúde. Como era o esgoto em 1930, como é o esgoto hoje? Como era o tratamento no passado e como é o tratamento hoje? Tudo isso tem que ser considerado. Então diz assim, no período considerado no diagrama, deixaram de ser predominantes como causas de morte as doenças. Vamos lá, que doenças? Infectoparasitárias, eliminadas pelo êxodo rural. Gente, êxodo rural é mobilidade, ou seja, o cara saiu do campo e foi para a cidade. Se o cara saiu do campo e foi para a cidade, ele pode ter levado junto a doença que ele tinha no campo para a cidade. Então, o êxodo rural não elimina, pelo contrário, ele possibilita a maior dispersão. Então, essa alternativa é totalmente falsa. Infectoparasitárias, reduzidas por maior saneamento básico, vacinas. Por exemplo, hoje nós temos vacina para rotavírus. Em 1930 não existia. E antibióticos, claro, muito eficientes. Então, reduziram as doenças infectoparasitárias. Doenças digestivas combatidas pelas vacinas, vacinas não combatem, vacinas previnem. Vermífugos, novos tratamentos e cirurgias. É esquisito, né? Letra D. Digestivas evitadas graças à melhoria do padrão alimentar do brasileiro. Embora se coma mais no Brasil, ainda nós temos problemas, por exemplo, com a obesidade. Então não há uma melhoria significativa. Respiratórias contidas pelo melhor controle da qualidade de ar nas grandes cidades. Gente, controle da qualidade de ar nas grandes cidades, isso aqui é piada, né? Então nós vamos ficar aqui com a única alternativa coerente, seria a letra B.
Casos de leptospirose crescem na região. MPS tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos os vilões de sua infância. Se eu não os matar, eles me matam, diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro, a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo. 8 suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem. E além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outro tipo de vítimas. Já há 8 suspeitos de caso de leptospirose, transmitida pela urina de ratos contaminados. A notícia dos jornais sobre casos de leptospirose estão associadas aos fatos. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. Claro, né, gente? Não é desejos, é dejetos. Tá? Dejetos. O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos, obviamente. O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em dia de chuva, claro. As pessoas que vivem nas regiões assoladas pelas enchentes, entrando em contato com a água contaminada, têm grande chance de contraírem a leptospirose. Certo, né? Escreveu muito bem, sucintamente, né? O que nós temos aqui relacionado à enfermidade. A sequência de fatos que relaciona corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes e os roedores ele quer a sequência de fatos. Então, vamos lá. Primeiro, o acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos. Número 2, realmente. Depois, o lixo acumulado em terrenos baldios e margens de rios entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em dia de chuva. Número 3. Tá? Depois, quando ocorre a enchente, as águas espalham o lixo, acumulando todos os dejetos dos animais que ali vivem. Número 1. Depois as pessoas entram em contato com essa água contaminada e acabam se contaminando. Então, número 4. Ele quer a sequência, portanto, 2, 3, 1, 4. Então, a letra E. Um pouco esquisita essa questão. Tá? Seguindo. A leptospirose é uma doença infecciosa influenciada tanto por características ambientais quanto sociais. As favelas são áreas em que o risco de contrair esta infecção é elevado, porque estão sujeitas a alagamentos e os moradores não têm acesso ao saneamento básico. O risco também é maior para indivíduos que trabalham com coleta de lixo ou na construção civil, uma vez que estão mais expostos à lama, ao solo e aos outros materiais contaminados. A infecção descrita no texto é causada por larvas infectantes de Askelminte, não, gente, é por bactéria. Esporos de Basidium micetus presentes nas fezes de ratos, pombos e morcegos. Basidium micetus são fungos, não dá. Vírus adquiridos quando o indivíduo não vacinado entra em áreas de transmissão? Não são vírus. Bactérias e espiroquetas que se multiplicam nos rins de roedores e de outros mamíferos. Exatamente. Protozoários flagelados eliminados junto com a urina de ratos, cães e de outros animais. Não são protozoários. Portanto, bactérias e espiroquetas que se multiplicam nos rins de roedores e de outros mamíferos. Então, a alternativa correta é a letra D. O Brasil é um país mega biodiverso, pois quase todo o seu território está inserido em uma zona tropical quente e úmida, proporcionando a abundância de muitas espécies de fauna e de flora. Entretanto, parte das nossas florestas foram substituídas por áreas urbanas e agrícolas, permitindo a aproximação humana e dos animais domésticos ou domesticados com animais silvestres e seus hábitats. Assim, com o decorrer dos tempos, as modificações impostas pela atividade humana, como também o aumento da populacional e da poluição, fizeram disseminar agentes infecciosos em quase todo o território brasileiro, chegando até aos ambientes mais preservados. Sobre isso, observe a tabela a seguir. Febre maculosa, leptospirose, tuberculose, doença de Chagas e leishmaniose tegumentar. Letra B, capivaras, roedores silvestres, primatas, preguiças e tamanduás, gatos e cachorros do mato. Então vamos lá, vamos tentar aqui, por meio da picada de carrapatos, possivelmente do gênero Amblyomma spp. Tá? Ele quer saber o que aqui de nós? Ele quer os itens que relacionam corretamente a zoonose com as principais fontes de infecção. Fontes de infecção,
reservatório e transmissão. Tá? Então, a zoonose com as fontes de infecção, reservatório, vamos lá, voltando aqui. Febre maculosa. Febre maculosa é causada por uma pseudobactéria chamada Rickettsia rickettsii. Na verdade, as capivaras, os cavalos e outros mamíferos acabam sendo picados por carrapatos, o Amblyomma cagenense é o mais comum, que pica o homem e transmite essa pseudobactéria Rickettsia rickettsii, causando febre maculosa. Então, verdadeiro. A leptospirose, roedores silvestres, por meio de contato de mucosa com água, alimentos e outras formas contaminadas por urina de animais. Verdadeiro. A tuberculose, primatas, por meio da inalação de esporos do meio ambiente, principalmente fechado? Não. Na verdade, não tem a ver com primatas, passa de uma pessoa para outra, né? Pode ser primata, na verdade, somos primatas, mas gotículas de saliva, né? Contato direto com as pessoas, portanto não dá. Doença de Chagas, preguiça e tamanduá, pelo contato das fezes dos vetores biológicos, principalmente dos gêneros Triatoma, Panstronginus, Rhodius, contendo tripomastigotas. Então, pelo contato com as fezes dos vetores, tá? Os vetores são os tripomastigotas, e o reservatório. Falou que o reservatório pode ser a preguiça ou tamanduá, também que tem a doença de Chagas, pode ser. Leishmaniose tegumentar, gatos e cachorros do mato, pelo solo contaminado? Não, picada do mosquito. Então, nós ficamos com a 1, com a 2 e com a 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Não, 1, 2 aqui. Vamos voltar aqui. Peraí, 3 não, né? Vamos voltar aqui. Tuberculose primatas, nação de esporos. Não, não. Tá? Então, fezes de vetores, principalmente do gênero Triatoma, Panstronginus. Tá? Tripanossomas metacíclicos, então preguiça e tamanduá podem ser o quê? Deixa eu só voltar aqui para ver o que é a letra B. A letra B é o reservatório, então nós ficamos com 1, 2 e 4. Nós não temos essa alternativa aqui. 1, 2, portanto a letra D para dar certo aqui tem que colocar um 4, ok? Os polones dos navios vindos do Oriente no século XIX, século XIV, chegaram milhares de ratos à Europa, onde encontraram um ambiente favorável, dadas as condições precárias de higiene. Esses ratos estavam contaminados e suas pulgas transmitiam um agente etiológico aos homens através da picada. Os ratos também morriam da doença e, quando isto acontecia, as pulgas passavam rapidamente para os humanos para obterem seu alimento, o sangue. Qual o agente etiológico e qual o nome popular dessa doença? Gente, obviamente que isso aqui é o quê? A peste negra, Yersinia pestis, uma bactéria. A peste negra também foi conhecida por peste bubônica. Então, a alternativa que acaba sendo a correta aqui é a letra B. Ok? Assim nós finalizamos uma parte da aula importante, mais uma aula importante de bacterioses, saltando aqui as principais enfermidades. Lembrando que, para a bactéria, o uso de antibiótico. Não se utiliza antibiótico para o tratamento de vírus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.